Olá, meus amigos, a paz de Jesus Cristo, paz do Senhor a todos os amigos e irmãos. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade, pela grande dádiva, pela grande misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra ao seu coração. Glória a Deus. Nesta noite, sábado, 20 horas, estamos aí iniciando a nossa live. Vamos esperar alguns irmãos estar chegando. Eu já cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Jéssica, Deus abençoe. A paz do Senhor é os demais irmãos que vão entrar conosco. Estaremos hoje meditando na palavra de Deus, e Deus tem uma palavra ao nosso coração. Glória a Deus. Eu vou aguardar aí mais alguns minutos. Paz do Senhor, irmão Norton, Deus abençoe. Deus abençoe o Senhor, toda a família, que Deus guarde e Deus esteja abençoando. Irmã Jéssica também, da mesma forma, Deus abençoe, que Deus continue guardando, protegendo e usando nas suas mãos para a glória dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos que vão chegar. Hoje, sábado, e mais uma vez Deus tem uma palavra para o nosso coração. Glória a Deus. O som está bom, irmãos? Os irmãos aí me dá a resposta aí, como que está o som aqui? Se está muito alto o fundo musical, se está baixo. Paz do Senhor a minha mãe, a irmã Neuda, Deus abençoe. Aos demais irmãos que estão entrando, a irmã Andréia Sivieiro, Deus abençoe. A cada um dos irmãos que vai entrar conosco nesta noite. Amém? 9 irmãos. Vamos aguardar aí os nossos irmãos. Irmã Joseni, irmão José Carlos, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Tem mais algum irmão entrando aí? Irmã Andréia, Deus abençoe. Irmã Neuda. Irmão Norton, o som está bom. Glória a Deus. Graças a Deus por mais um dia. Misericórdia dele estamos aqui. Irmã Ângela Biscaia, paz do Senhor, irmã Ângela, Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Irmã Josiane Paliano, Deus abençoe. Também irmão Ivo, Deus abençoe. Irmã Tatiane, Deus abençoe. Aos irmãos que estão entrando conosco, que Deus continue abençoando, prosperando, guardando e livrando de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmã Marlene, irmão Ivo, Deus abençoe vocês, um abraço. Irmã também está conosco aqui, irmã Helena, irmão Wilson, Deus abençoe. A Caroline Oliveira, Deus abençoe. Admilte, Deus abençoe você. A Adriana, Deus abençoe. A Ângela, glória a Deus. Está começando a aumentar aí os irmãos. Paz do Senhor a todos vocês. Paz do Senhor, pastor Israel, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus tem uma palavra para o nosso coração mais uma vez. Irmã Mari, Deus abençoe. O texto de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 4. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Deixa eu tomar um gole de água aqui, para lubrificar a garganta. Carta aos Hebreus, versículo de número 4. Logo após esta palavra, nós estaremos orando pela vida dos irmãos. Estaremos aí orando, tirando os pedidos de oração, entrando com oração na vida dos nossos queridos irmãos. Irmã Cláudia, Deus abençoe vocês. A irmã Raquel, também irmão Marcos, Deus abençoe, Deus guarde. Glória a Deus, paz do Senhor. Irmã Eliane, ou Eniale Elias, Deus abençoe vocês poderosamente. A irmã Cláudia de Paula. Como testemunho, irmãos, para vocês, as nossas lives aqui, pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus já usou e já, através de pessoas, já falou aqui que Deus curou através dessas lives. Deus salvou almas através dessas lives também. Pessoas mandando mensagem para mim: pastor, eu estou reconciliando. E tem outras pessoas que estão sendo edificadas, ou seja, estão crescendo espiritualmente, estão cada dia mais progredindo na fé, graças ao poder da palavra de Deus, que através dessas lives também tem sido bênção para a vida dos irmãos. Eu sei que tem muitas lives, até nesse momento que eu estou aqui, há muitas lives aí que estão rodando, mas o nosso propósito aqui é pregar a palavra de Deus. E quanto mais palavra temos, mais abençoados somos. Amém? Glória a Deus. O texto de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 4.
Eu quero ler esse texto. Irmã Sueli Machado, Deus abençoe a irmã Sueli. Deus abençoe o irmão José, irmã Sueli, Deus abençoe vocês. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 4. Exemplo extraído do Antigo Testamento, os primeiros heróis. A epígrafe do texto vai dizer assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Eu vou repetir esse texto e vou aqui dar destaque a algumas palavras. Pela fé, entenda, fé. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Guarda essa palavra, excelente sacrifício, do que Caim, pelo que qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Nesta noite aqui nós queremos falar sobre a excelência da adoração. Deus colocou o homem nesta terra com um propósito. E o propósito maior é glorificar, exaltar o seu nome. Em outras palavras, adorar a Ele como o único Deus verdadeiro, como o único Deus e Senhor Criador. A Bíblia Sagrada nos mostra lá no princípio que Deus colocou Adão no jardim do Éden. E a função de Adão era glorificar a Deus, servir a Deus. A palavra servir a Deus é uma palavra que está registrada em toda a Bíblia Sagrada. E esta palavra servir tem tudo a ver com culto. Gênesis capítulo 2, versículo 15, vai explicar que o homem colocado no jardim para lavrar, cultivar a terra. A palavra cultivar dá origem etimológica à palavra culto, porque através da cultivação daquilo que era de Deus, o homem então vai cultivar a terra, ele vai cultuar. Então tudo que nós vamos entender como culto a partir de Gênesis é primeiramente aqui uma adoração. Quando o homem estava lavrando a terra, quando o homem estava cuidando do jardim, quando o homem estava dando nome aos animais, automaticamente ele estava prestando serviço a Deus e ele estava adorando o Senhor. Posteriormente, o pecado ter entrado no mundo, a adoração foi corrompida. Dado o momento em que Adão e Eva são corrompidos pelo pecado, a verdadeira adoração deixa de existir. E os homens agora, eles precisam chegar-se a Deus através de sacrifícios. A palavra sacrifício, que está aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, ela tem uma origem também etimológica na sua língua grega, que quer dizer sacrifício. Sacro vem de santo, fício vem de ofício. A palavra sacrifício quer dizer ofício santo ou ofício sagrado. Então a palavra sacrifício quer dizer ofício sagrado, trabalho sagrado, um trabalho diferenciado. Após o pecado entrar no coração do homem, Deus então, ele permite que o homem se aproxime dele através dos sacrifícios. Ou seja, era uma espécie de trabalho dedicado exclusivamente para ele. Era uma oferta, era um culto, era uma prestação de serviço para Deus que fosse oficialmente sagrado para ele, consagrado para ele. Depois que o pecado entra, nós vamos notar aqui que a primeira adoração que encontramos dentro da Bíblia Sagrada está em Gênesis capítulo de número 4, quando Abel e Caim vão prestar culto, vão oferecer aquilo que eles obtiveram da terra para Deus. A Bíblia diz que Abel vai oferecer o melhor do seu rebanho, das suas ovelhas para o Senhor. A Bíblia Sagrada também diz que Caim pegou aquilo que veio da terra, o fruto, aquilo que veio da sua colheita, porque ele era agricultor, e ofereceu ao Senhor. Todavia, a Bíblia Sagrada diz e vai nos mostrar aqui que a oferta de Abel, ela foi superior à oferta de Caim. E existem alguns motivos por quê.
O autor da carta aos Hebreus vai dizer aqui que a oferta foi muito mais excelente. Foi um trabalho sagrado, um ofício sagrado, um sacrifício, ofício sagrado mais excelente. E quando eu falo de mais excelente, quer dizer que foi algo que totalmente agradou a Deus. Perfeito aos olhos do Senhor. Algo que tinha excelência. Estava totalmente agradável ao Senhor. A ponto que Hebreus capítulo 11, versículo 4 vai dizer assim que ele foi aprovado por Deus. Nesta noite Deus colocou no meu coração falar aqui sobre a excelência da adoração. Ou uma adoração que é excelente aos olhos do Senhor. Nós entendemos que Deus, desde o princípio, ele procura uma verdadeira adoração. Porque nós notamos que hoje, o católico, ele busca Deus. O evangélico procura Deus. Os espíritas procuram Deus. Até mesmo as religiões de Umbanda, Quimbanda, Candomblé procuram Deus. Mas Deus, dentro da Bíblia Sagrada, ele busca e ele procura somente uma classe de pessoas, os verdadeiros adoradores. E quando a Bíblia diz que ele busca os verdadeiros adoradores, a Bíblia diz que ele vai buscar os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos notar aqui que qual foi a adoração excelente, quais as características dessa adoração que agradou a Deus através da vida de Abel. Primeiro de tudo, a Bíblia Sagrada vai dizer aqui que pela fé Abel ofereceu a Deus. Adoração excelente, irmãos, é aquela que passa pela fé. Não existe como adorar sem ter fé. Não existe adoração sem acreditar naquilo que estamos adorando. Não existe uma adoração sem realmente acreditar e crer no Deus que nós servimos. Para ser um adorador excelente, primeiramente precisamos acreditar por que estamos adorando, o porquê estamos glorificando. Há um motivo pelo qual nós adoramos o Senhor. E nós vamos entender que o que faz, o que cria propósito, motivo na adoração é a fé. E você vai perguntar para mim, mas pastor, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção e a prova daquilo que você não está vendo. Nesse exato momento, talvez você não esteja vendo Deus. Você não está vendo a face de Deus. Você não está conseguindo enxergar como as características de Deus. Até porque a Bíblia diz que Deus é espírito e é verdade. Ou seja, nós não conseguimos enxergar um espírito. Os nossos olhos naturais não contemplam as coisas sobrenaturais. E Deus é sobrenatural. Deus é espírito. Então, para adorar a Deus, primeiramente nós precisamos aqui, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que ter convicção de fato que nós não estamos vendo. Isso é, não existe como adorar a Deus sem ter fé. Diferente de ter aqui, como muitos por aí têm e acreditam, como superstição. Superstição é você adorar uma garrafa de água como essa. Superstição é você adorar até mesmo uma imagem de escultura. Superstição é você ter e acreditar em algo que lhe contaram, ou algo que lhe impuseram ao seu coração, e algo que tem mesmo uma tradição. Isto é superstição. Você acredita, mas você acredita e não sabe por que acredita. Isto é uma superstição. A nossa fé em Deus não é superstição. A nossa fé é gerada pela palavra. A Bíblia diz que sem essa fé que vem da palavra é impossível adorar o Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer aqui que, ora, de fato, sem fé é impossível agradar. E notem aqui no Hebreus capítulo 11, versículo 4, que Abel agradou ao Senhor. E por que Abel agradou ao Senhor? Por causa da sua fé. A nossa adoração, primeiramente, ela precisa passar pelo elemento da fé. Não tem como prestar culto sem ter fé. Não tem como você assistir uma live dessa se você não tem fé. Não tem como você frequentar uma igreja se você não tem a fé. Não tem como ouvir uma palavra como essa aqui, até mesmo se a fé não está no seu coração. Não tem como você ofertar para o Senhor se você não tem fé. Não tem como dizer que Ele é bom se você não ter fé. Não tem como você dobrar os joelhos do lado da tua cama ao orar nesta live ou fazer uma simples oração se você não tem fé. A partir do momento que a fé está no seu coração, automaticamente você já começa a agradar ao Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele quer ser adorado por aquilo que Ele é e não por aquilo que você está vendo.
É por isso que nós precisamos servir a Deus mesmo sem ver. Ora, nós não servimos a Deus pelo que vemos. Nós não servimos a Deus por aquilo que colocamos diante dos nossos olhos. Porque a partir do momento que eu preciso de uma crença palpável, eu preciso de uma imagem para adorar, eu preciso de uma fotografia para me engrandecer, eu preciso ver diante dos meus olhos, Deus não está se agradando disso. Por quê? Porque Deus é o Deus invisível. A Bíblia Sagrada diz lá na carta de Timóteo que Ele é o Deus invisível. Porém, irmãos, nem tudo que é invisível significa que não existe. Porque a Bíblia diz em Hebreus mesmo, capítulo 11, versículo 2, versículo 3 vai dizer assim que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de maneira que o visível veio a existir pelas coisas que não são visíveis. O Deus invisível criou as coisas visíveis. O vento que bate no teu rosto, o fôlego que você está respirando é invisível, ele existe. Até mesmo um vírus que está matando por aí, ele é invisível, mas ele existe. Existe um Deus que está cuidando de mim e de ti agora. Ele é vivo, é poderoso e ele existe. E pela fé nós entendemos que ele existe. É pela fé que eu estou pregando esta palavra. É pela fé que eu continuo crendo que ele é o Criador do universo, que ele é o Todo-Poderoso. É pela fé que eu entendo que esse globo terrestre está girando nesse exato momento, rotação e translação, porque pela fé eu entendo que esse mundo foi criado. Pela fé eu entendo que existe oxigênio para eu respirar. Pela fé eu entendo que o meu coração não para de bater e está batendo até agora somente pela fé, porque existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Quer ter uma adoração excelente, você precisa pedir para Deus fé para você adorar. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, ou capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá pela fé. Ou seja, quem não tiver fé não vai ter como adorar. Quem não tiver fé vai deixar de ir para a igreja. Quem não tiver fé vai desacreditar esta palavra. Quem não tiver fé não vai mais cultuar o Senhor. Mas aqueles que perseverarem na fé até o fim vão continuar crendo, vão continuar adorando, vão continuar glorificando a Ele. Para que agradar a Ele precisa ter fé. O que Caim não teve? O que Caim não teve foi fé, porque a Bíblia diz que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um excelente serviço, um ofício sagrado, um culto, um sacrifício, que quer dizer culto. Foi pela fé, porque Caim não teve essa fé. Caim simplesmente, eu vou oferecer aqui aquilo que tenho, ou simplesmente vou oferecer aquilo que dá, aquilo que eu tenho aqui. E ele ofereceu qualquer coisa para o Senhor. Isso daqui desagrada a Deus. Quando você faz as coisas para Deus, quando a tua adoração é simplesmente por obrigação, Deus não recebe. O que Deus deseja é que você faça com excelência, e a excelência passa pela fé. Não tem como eu ser uma pessoa melhor para Deus se eu não tiver fé nele. Não tem como eu renunciar várias coisas que desagradam a Deus se eu não tiver fé nele, se eu não acreditar nele. Tudo passa pela fé. A nossa oração que nós fazemos, ninguém jamais dobra os seus joelhos para orar se não acreditar que existe um Deus que está ouvindo. Por isso Hebreus 11:6 vai dizer assim: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, você só crê que existe uma busca e uma recompensa em Deus se passar pela fé. E guarde mais uma vez que eu estou dizendo, fé não é superstição. A superstição faz você subir escadas de joelho em prol de um Deus morto. A superstição faz você não passar debaixo da ponte. A superstição faz você pegar uma rosa do amor achando que vai ser abençoado. A superstição faz você colocar sal grosso dentro da tua casa achando que você vai ser abençoado. A superstição faz até mesmo você ficar ungindo com óleo as portas da tua casa quando Deus não mandou você fazer isso. Por quê? Porque óleo e unção dentro da Bíblia é para enfermos, não é para parede nem porta de casa, meu irmão. Então isso é superstição. Faça aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz, nos faça. Se a palavra manda, faça. Se a palavra diz que tem, faça. Então o nome do Senhor será glorificado, porque através da nossa fé nele. Nós entendemos aqui que adoração excelente, primeiramente passa pelo adorador para depois vir a oferta e a adoração. A Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 4, versículo aqui de número 4 e 4, diz assim, ou melhor,
A Bíblia diz de Gênesis 4:4 que por sua vez Caim, ou melhor Abel, trouxe das primícias do seu rebanho. E agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Guarda a expressão, agradou-se Deus. Ou seja, Deus se agradou primeiro de Abel, depois da sua oferta. Significa aqui que primeiramente Deus olha para o ofertante e depois para a sua oferta. Primeiramente Deus olha para o adorador, para depois para aquilo que ele vai oferecer. Deus olha primeiro para o músico, para depois para o hino que ele vai cantar. Deus olha primeiro para o pregador, depois para a pregação que ele vai oferecer, que ele vai ser usado por Deus. Ou seja, aquilo que nós oferecemos para Deus vem em segundo lugar. Em primeiro lugar vem a nossa vida. A nossa vida é o maior exemplo de adoração. Por isso, tem muita gente que acha que adorar é você simplesmente gritar dentro da igreja, levantar a voz em voz alta e você muitas vezes bravejar dentro da igreja. Irmãos, Deus deseja ouvir a tua voz na adoração. E quanto mais alto você falar, isso é melhor. Até porque, irmãos, Deus deseja que você busque, clame a Ele. Só que o verdadeiro adorador, ele pode estar quieto. Ele pode estar no seu trabalho. Ele pode estar na sua casa. Ele pode andar pela rua por aí. E Deus se agradar dele, porque primeiro Deus vai olhar para a sua vida, que é uma oferta. A nossa vida primeiro precisa estar no altar do Senhor. Quando a nossa vida está diante do altar como uma oferta a Deus, aí Deus vai receber aquilo que nós temos para Ele. Porque como eu disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, mas eu profetizei. Vai falar de talentos, vai falar de dons sendo usado por Deus. Vai falar, Senhor, eu fiz maravilhas em teu nome. Mas Deus vai dizer assim, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Ou seja, porque praticaram a iniquidade. Eles eram pessoas que ofereciam algo para Deus, mas não tinham vida com Deus. Primeiramente, nós temos que ter vida com Deus para depois oferecer algo para Deus. É o que Deus pede na verdadeira excelência da adoração. A verdadeira excelência passa primeiro pela vida do ofertante. E muitas das vezes nós achamos que o verdadeiro adorador é aquele que canta muito bem, é aquele que faz o oitavado, é aquele que traz a melhor nota, que toca melhor, que canta melhor, é aquele que tem a voz mais bonita, mais melodiosa. E na verdade, o adorador que agrada é aquele que mata a sua própria natureza carnal, aquele que presta um sacrifício do seu corpo vivo. Como diz Romanos capítulo 12. Ora, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12 que o nosso culto é através do nosso corpo também, que é um culto racional ao Senhor. Ou seja, quando nós prestamos a nossa vida como culto, como oferta ao Senhor, primeiramente Deus se agrada. Então a primeira oferta que eu preciso apresentar para Deus é a minha vida. A mulher samaritana queria oferecer um culto. A mulher samaritana queria saber, Senhor, onde que é o lugar certo para adorar. Jesus primeiro trata com ela, para depois falar da adoração. Primeiro Jesus trata o coração da mulher, para depois tratarmos aquilo que ela ia oferecer para Deus. Primeiro ele trata com ela que a vida que ela estava vivendo, talvez não estava agradando o Senhor. No momento em que cai a ficha, aquela mulher entende que a água verdadeira, a presença de Deus vai entrar para dentro dela, vai fazer uma lavagem, vai mudar, vai transformar. A partir desse momento, então, ela deixa de tudo e vai falar do Senhor. Ou seja, ela não vai se preocupar agora em adorar no templo, ela não vai se preocupar agora em oferecer algo para o Senhor, porque ela já entende, irmãos, que ela entregou tudo que ela podia de mais e de melhor para o Senhor, que era a sua vida, ou seja, a verdadeira adoração. A maior adoração e a maior oferta que eu posso oferecer a Deus hoje, não é o dinheiro que eu tenho no banco. A maior oferta que eu preciso oferecer para Deus hoje, não é um hino simplesmente para cantar. A maior oferta que eu preciso oferecer para Deus hoje é a minha vida. Senhor, toma a minha vida na tua presença. Senhor, eu coloco a minha vida como uma oferta diante de ti. Isto é a maior oferta que nós precisamos oferecer a Deus. E quando eu falo de vida, eu não estou falando para você dar a vida para Deus, para você morrer como mártir. Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo de vida, eu falo de você entregar o teu corpo para uso exclusivo dele. Eu falo de você usar as tuas mãos para uso exclusivo dele. Eu falo de você usar o teu intelecto para uso exclusivo dele. Um dos maiores pregadores do século XVII, chamado pregador Jonathan Edwards, que pregou um dos maiores sermões, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse grande pregador, ele disse, Senhor, usa o meu intelecto para a tua glória. Usa a minha vida para a tua glória. Grandes homens, grandes pregadores chegaram diante de Deus e falaram para o Senhor, Senhor, eu não tenho oferta
Senhor, eu não tenho dinheiro nesse momento, mas usa a minha vida. Até mesmo eu, lá na congregação da Palmeirinha, quando era novo convertido ainda, numa manhã missionária, eu disse para o Senhor, Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, Senhor, nesse momento eu não tenho uma grande oferta missionária aqui, mas pega a minha vida. Senhor, pega a minha vida e faz de mim um instrumento nas tuas mãos, que a minha vida venha glorificar o teu nome, que eu possa ser um pregador da tua palavra e eu possa anunciar o teu evangelho. Pastor, então o que essa mensagem quer falar comigo nesta noite? Essa mensagem está dizendo, irmãos, que se você quer oferecer uma adoração excelente para Deus, entrega a tua vida para Ele. Entrega-se você como uma oferta para o Senhor e diga para Deus, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida para adorar o Teu nome. Eu me coloco na Tua presença para fazer o melhor para Ti. Senhor, eu quero Te adorar por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu faço e por aquilo que eu sou. Que nesta noite você possa se entregar verdadeiramente para Deus e ser um verdadeiro adorador, um adorador excelente. Adoração sincera. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar aqui que o texto vai deixar claro que se Deus olha primeiro para Abel, depois para a oferta, primeiro ele olha para a pessoa. E a pessoa é dividida em 3 partes, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Significa que a primeira coisa que Deus olha é para o teu espírito. Pastor, o que é o meu espírito? O espírito não é somente, porque a palavra espírito na língua grega significa pneuma, sopro de vida. Na língua hebraica, melhor. Na língua grega significa o espírito também, ruach, ou seja, o ruach no hebraico, melhor, e grego, no pneuma, que é sopro de vida, o vento, sopro. Mas não é somente isso, o sopro está ligado à tua consciência e ao teu relacionamento com Deus. Ou seja, o espírito que está em ti está relacionado à tua comunhão com Deus. Só é possível você ter relacionamento com Deus através do teu espírito. Se o teu espírito estiver morto em pecados, automaticamente não tem como ter comunhão com Deus. Porque o Espírito de Deus fala no teu espírito. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. Porque quando a palavra chega no espírito, é Deus falando com você. Se a palavra chegar somente na alma, o que é alma? A alma é sentimento, vontade e emoção. Tem gente que a palavra só chega na alma. Ou seja, quando a palavra só chega na alma, é apenas emoção. Dura pouco tempo, mas logo acaba. Agora, quando a palavra chega no espírito, gera vida, gera avivamento. Ou seja, quando você vê alguém por aí emocionado e no outro dia não quer nem saber de Deus, significa que aquilo ali, a palavra só atingiu a alma, só atingiu a emoção, só atingiu a alma do ser humano. Mas verdadeiramente ela vai atingir o espírito. E quando ela atinge o espírito, aí sim a pessoa é vivificada por Deus. Por isso que Jesus foi enfático ao falar para Nicodemos, é necessário o homem nascer da água, palavra, e do Espírito. Porque quando nasce do Espírito e da palavra, a ligação da palavra com o Espírito, automaticamente você começa a nascer de novo para o reino espiritual. E quando Jesus fala para aquela mulher assim, é necessário que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade, o que ele estava falando para ela era que para adorar a Deus precisa passar pelo novo nascimento. Porque ele vai dizer assim, adorarão ao Pai. E você sabe que para adorar ao Pai precisa ser o quê? Filho. E para ser filho de Deus precisa nascer de novo. Porque se você não nasce de novo, você é apenas criatura, certo? E a Bíblia diz como criatura é diferente de filho. Filho adora, criatura louva. Como assim, pastor? A Bíblia diz que todos aqueles que têm fôlego, inclusive passarinhos, inclusive animais, todo que tem fôlego, louve. Mas adorar, ele não fala todos. Adorar, ele diz assim, em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Então existe uma diferença aqui, porque para louvar o Senhor, ele pede para que todos que têm fôlego louvem. Mas quanto o verdadeiro adorador, ele está dizendo que é necessário, mas aqui, nascer de novo. E é do Espírito e em verdade que se faz a verdadeira adoração ao Senhor. Se você está entendendo, irmãos, dê um like aí para eu entender aqui que você está entendendo essa palavra. Ou seja,
a mulher samaritana, ela se tornou uma verdadeira adoradora ou quando ela automaticamente se arrependeu dos seus pecados e a palavra verdadeira que estava falando com ela. Quem era a palavra? Jesus. O verbo que se fez carne estava falando com ela. Quando a palavra dele entrou dentro, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando a palavra dele penetrou dentro do coração dela, tocou o seu espírito, automaticamente essa mulher deixa de ser criatura e passa a ser uma filha. Ou seja, a partir desse momento ela vai adorar em espírito e em verdade. Ela vai se tornar uma verdadeira adoradora. Então guarda essa palavra que eu estou falando para você. Para ser verdadeiro adorador, precisa ser filho de Deus verdadeiramente. E ainda nós vamos entender aqui que Jesus vai falar para a mulher samaritana: adorarão em espírito e em verdade. A palavra espírito significa nascendo de novo, sendo tocado pela palavra. E verdade é pelos preceitos da palavra. Adoração não é aquilo conforme você acha que é o certo adorar. A adoração que temos que prestar para Deus, a adoração com excelência, não é aquilo que eu acho que devo fazer para Deus. É sim aquilo que a palavra dele diz que devemos fazer. Então não adianta você dizer assim: não, eu adoro a Deus do jeito que eu acho certo. Eu penso que é dessa forma, não é do jeito que você pensa que é do jeito que a palavra diz que é. Tem muita gente que diz: não, eu penso que a palavra diz assim. Não é do jeito que você pensa que a palavra diz, é do jeito que a palavra diz que ela é. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo conforme o seu pensamento, conforme o seu coração. Eu penso assim, o outro pensa dessa forma, o outro diz assim: o meu ponto de vista é esse, o outro diz: o meu ponto de vista é aquele. Só que a palavra de Deus não tem ponto de vista, irmãos. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é espírito e é verdade. Em verdade vos digo. Glória a Deus. E nós vamos entender aqui que a verdadeira adoração, ela passa por o espírito e em verdade. Caim não tinha verdade porque ele tinha inveja no seu coração. Caim não adorou em espírito. Por que não adorou em espírito? Porque quando Deus repreendeu ele e falou para ele que o pecado estava diante dele, ele endureceu o coração e não deixou a voz de Deus entrar, a palavra penetrar, e automaticamente quem penetrou foi o pecado. Quando o pecado penetra no espírito, morte espiritual. Quando a palavra penetra no espírito, vida espiritual, é avivamento. Mas o que aconteceu? Glória a Deus. O que aconteceu? O que aconteceu é que Caim não deixou a palavra entrar. O pecado e o orgulho tomou conta. E a verdadeira adoração aqui, irmãos, a verdadeira adoração é que Abel foi humilde, prestou um culto de humildade. Já Caim prestou um culto com orgulho. Porque Caim oferece o melhor que ele tem para Deus. Ele reconhece que Deus é grande, ele é pequeno, ele não tem. Caim se acha grande e oferece aquilo que ele acha que é conveniente. Então aqui nos mostra que Caim é o tipo do adorador que oferece a Deus aquilo que ele acha correto. Caim é o tipo do adorador que oferece um culto do tipo que ele acha certo. Caim é o tipo do adorador que oferece a Deus aquilo que dá. Se der tempo eu vou, se der tempo eu faço, se der eu vou conseguir, se der eu vou cantar, se der eu vou pregar. Ou seja, é aquele que oferece culto pela metade, é aquele que oferece um culto desleixado, é aquele que oferece um culto com relaxo para o Senhor. Mas Abel oferece um culto com excelência, porque ele oferece o do melhor. E quando fala de oferecer o melhor, não significa que você tem que ser a pessoa perfeita, não significa que você tem que ser muito bom para oferecer algo bom para Deus. A Bíblia fala de uma mulher, a viúva, que essa mulher só tinha uma pequena oferta, e aqui fala de oferta financeira. Ela tinha, tudo que ela tinha era uma pequena moedinha, e ela foi lá e ofereceu para o Senhor. O que é isso? Ela ofereceu o melhor que ela tinha, ou seja, dentro da sua limitação ela ofereceu o melhor. Pastor, eu não canto muito bem. Irmãos, não importa se você canta muito bem, o importa é que você ofereça o teu melhor para Deus. Porque aquele que se acha que canta muito bem e não quer cantar, Deus está se desagradando dele. É por isso que Deus não está contando com quem canta bem, Deus está contando com quem é verdadeiro adorador. Porque dentro da obra de Deus tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que têm disponibilidade e tem aqueles que têm habilidade. Os que têm habilidade ficam querendo colocar defeito, dizendo assim: se não for desse jeito eu não faço. Se não for com tal pessoa eu não faço. Se não for tal pastor eu não faço. Se tal pessoa não estiver envolvida e não for do jeito que eu quero, eu não faço. Isso é quem tem habilidade. Mas Deus está procurando pessoas que têm disponibilidade. Como assim?
É aqueles que se entregam para Deus e dizem como Isaías, eis-me aqui, Senhor. É aqueles que querem fazer para Deus e não perguntam como que é para fazer. E é desses que Deus está procurando, que busquem, que adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando uma geração que não queiram oferecer show para Deus. Deus está procurando verdadeiros adoradores que não querem cobrar cachê para Deus. É por isso que naquele templo, quando Jesus entra no templo, lembra da passagem que Jesus entra no templo, pega as mesas, vira aquelas mesas com os animais, com pombos, com cordeiros que estavam ali na porta daquele templo, e diz para aqueles homens que eles transformaram a casa de Deus num covil de ladrões. Nós usamos esse texto bíblico muitas vezes para falar de vendas na porta da igreja, certo? Só que o verdadeiro sentido desse texto bíblico não está falando de vendas na porta do templo. O verdadeiro sentido desse texto bíblico está falando da verdadeira adoração. Por quê? Porque os adoradores, eles deveriam cultivar o cordeirinho, cultivar a adoração, seja cordeiro, seja pomba, seja uma oferta de farinha, qualquer tipo de oferta, deveria trazer da casa, levar até o templo e lá entregar para o sacerdote. Mas o que estava acontecendo na época de Jesus? Estava tão deturpado a adoração, a religião, que eles pegavam e vendiam cordeiro na porta. Ou seja, os sacerdotes, os obreiros da época vendiam os cordeiros na porta e o povo comprava a adoração, que era o cordeiro na porta. Por que o povo comprava a adoração na porta? Porque eles não queriam ter sacrifício, ou seja, trabalho, culto, adoração em casa. Porque cuidar de cordeiro dá problema, cuidar de cordeiro disponibiliza de tempo. Limpar o cordeiro, tirar as sujeirinhas, isso daí é um tempo que você tem que dedicar. Só que eles não queriam. Eles queriam chegar lá e ter uma adoração já pronta, preparada. Então o que eles faziam? Eles pegavam e compravam na porta. Ou seja, adoração comprada. Tem muita gente que para sentir a presença de Deus ele precisa pagar cachê. Tem gente que para sentir a presença de Deus ele precisa viajar a cidade e ver um pregador famoso pregar. Ele precisa ouvir o cantor fulano de tal pregar. Por quê? Porque ele não tem nada para oferecer em casa. Ele precisa buscar em outro lugar. Ele precisa muitas vezes comprar adoração no templo. Guarda o que eu estou falando aqui. Ou seja, a verdadeira adoração ela precisa vir de casa para o templo. Quando você chega na igreja, não adianta ficar a semana inteira sem ter oração, sem ter compromisso com Deus, a semana inteira sem ter compromisso com o Cordeiro, a semana inteira sem pegar na Bíblia, a semana inteira sem orar e chegar na porta da igreja e querer ter relacionamento com o Cordeiro. É preciso ter o relacionamento com o Cordeiro na casa também. É preciso ser adorador lá. Por isso que Deus está dizendo, adorem em espírito e em verdade, não é no templo nem em Jerusalém. É bom estar no templo e temos que estar no templo. Louvado seja Deus que voltemos logo para o templo. Mas enquanto você está em casa, Deus está olhando se você é ou se você não é um verdadeiro adorador. Enquanto você está na sua cama, enquanto você está no seu quarto, enquanto você está na sua sala, Deus está olhando e vendo se você é um verdadeiro adorador. Porque a verdadeira adoração não parte lá, a verdadeira está aqui. A maior oferta não é aquilo que tem no bolso, é aquilo que tem no coração. A maior oferta é aquilo que você é e não aquilo que você tem. A maior oferta é aquilo que você vai ser para Deus e não aquilo que você vai fazer para o Senhor. Isto é verdadeira adoração. A adoração não parte pelo orgulho daquilo que tem para oferecer. Porque o verdadeiro adorador não é aquele que compete dentro da obra de Deus. Caim ficou brabo com Abel por quê? Ficou irritado porque a oferta dele era melhor. Verdadeiro adorador, mas oferece a Deus o culto para Deus e não fica vendo a oferta do irmão para ver se é melhor do que a dele. Nós não frequentamos culto para competir, para ver quem é melhor do que o outro. Eu não prego numa live com essa para ver se a minha live é melhor do que o do outro, para ver se o meu sermão é melhor do que o do outro. Nós não estamos aqui para ver quem é melhor, para ver se o fulano é melhor, se prega melhor, se canta melhor. Porque Deus não está buscando quem é melhor, Deus está buscando aquele que oferece um culto para o Senhor. Deus está buscando aquele que é o culto da humildade, o culto do quebrantamento. Deus está enjoado de uma geração orgulhosa. Deus está enjoado de uma geração que pisa no pequeno. Deus está irritado, está virando as mesas, como naquele templo. Ele está dizendo, eu não quero um culto preparado na porta.
Eu não quero um culto que só se lembre de mim na porta da igreja. Eu não quero um culto que só se lembre de mim nas horas da dificuldade. Eu não quero um culto que só se lembre do cordeiro na porta do templo. Eu quero um culto que venha da casa. Eu quero um culto que venha do coração. Eu quero um culto que tenha humildade, não competição. Eu quero um culto que você cultue não para mostrar a tua voz, mas para mostrar o teu coração. Eu quero um culto que você cultua por aquilo que você é e não por aquilo que você tem. Deus não está preocupado se na tua carteira tem 100, 200, 300, o tamanho do teu salário. Não, o que Deus está preocupado é se verdadeiramente o teu coração está pronto para ser um verdadeiro adorador. Porque até para dizimar e ofertar, ou seja, para dar dízimo e ofertar dentro da obra de Deus, Deus olha primeiro para o teu coração. Porque se você oferecer para Deus uma oferta e não tiver com o teu coração alinhado, com o teu irmão, não pedir perdão, Deus está dizendo, primeiro vai e reconcilia com ele, depois oferece teu culto. Primeiro vai e reconcilia com o teu irmão, depois vem oferecer a tua oferta. Então não adianta pegar microfone sem antes ter perdão. Não adianta pregar bonito se não gosta do pastor, se não gosta do irmão, se não gosta da irmã, se não olha dentro dos olhos daquele irmão. Não adianta ter a maior oferta na igreja, o maior dízimo, se você não consegue ter comunhão com as pessoas que estão lá dentro. Deus está dizendo, eu abomino esse tipo de adoração. Eu não quero esse tipo de adorador. Eu quero adorador que adore em espírito e em verdade. É esse tipo de adorador que Deus está procurando. Ele procura em mim, Ele procura em ti. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor que eu. Eu não estou aqui para exibir conhecimento, nem aqui para te achar melhor que sou que ninguém. Somos todos no mesmo nível. Estamos debaixo da misericórdia de Deus. Se Deus quiser receber o meu culto, Ele recebe. Se Deus não quiser, Ele simplesmente diz, William, melhore a tua vida diante de mim. Porque primeiro Ele está olhando para mim, para depois, para aquilo que eu estou oferecendo para Ele. O texto vai dizer aqui também que a oferta de Abel, ela agrada a Deus mais do que Caim. Porque Caim está preocupado em agradar a ele. Ou seja, ele não vai oferecer para Deus o seu melhor, porque ele disse assim, não, isso aqui pode me faltar. O melhor vai ficar para mim. Eu ofereço para Deus o que eu tenho. Irmãos, nós precisamos oferecer o melhor para Deus. E não querer o melhor para nós. Por isso que Deus, Ele prova através da adoração. Se você notar o texto bíblico, olha o que eu estou falando, Deus prova através da adoração. Deus provou Abraão através do quê? Da adoração dele. Quando ele foi oferecer seu filho Isaque, Deus estava simplesmente provando, para ver se realmente o melhor que temos é para nós ou é para Deus. Olha o que diz o texto que li nesta noite. Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, ou seja, sacro, significa santo, ofício, trabalho, culto, do que Caim, pelo qual obteve testemunho de justo, tendo a aprovação de Deus. Ou seja, foi aprovado. Quando Deus pede para nós ser verdadeiros adoradores, Deus na verdade está nos provando. Porque nós somos provados por Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o homem é provado através da adoração que ele tem. Se nós realmente somos verdadeiros adoradores, Deus vai sabermos através como? Da nossa adoração. Somos aprovados aqui através da adoração. E quando nós somos aprovados, como que nós somos aprovados? A partir do momento em que eu penso em mim, a partir do momento que eu sou orgulhoso, a partir do momento que eu estou pensando só no meu benefício próprio, a minha adoração está sendo reprovada diante de Deus. Porque Abel, ele não pensa nele, ele pensa em Deus. Ele vai oferecer pela fé o melhor para Deus. Então, da mesma maneira, tem muitas pessoas que às vezes até na questão de dízimos e ofertas, eles dizem assim, não, esse aqui vai para a obra. Esse aqui é o que eu tenho, esse aqui é o resto. Então esse aqui vai para a obra. Essa oferta aqui é o resto, então esse aqui vai para a salva. Mas para mim vai ficar o melhor. Para mim sempre o melhor. Para Deus, se der. O tempo, da mesma forma. Usamos o melhor do tempo para nós. E para Deus, se der tempo eu vou. Se der, eu vou na igreja. Se der tempo eu oro. E Deus está pedindo. Eu quero o melhor de ti. Eu quero o melhor da minha igreja. Eu quero o melhor dos meus filhos. Eu estou buscando uma adoração excelente, verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus não quer uma exibição de talentos. Porque talento, irmãos, Deus é o dono de todos os talentos e Ele é o Deus das dádivas, o Deus dos dons, o Pai das luzes.
Eu não preciso tentar mostrar meus talentos para Deus. Eu não preciso tentar orar bonito para impressionar Deus. Eu não preciso ter uma boa oratória para tentar impressionar Deus. Culto não é feito por performance de melhor oratória, de melhor nota musical, de melhor arranjo. Isso é tudo bom, isso é apenas o arranjo. Isso apenas está por fora, mas o centro da adoração é o coração verdadeiro a Deus. E aqui nós vamos encontrar nesse texto aqui também que culto, diferente daquilo que Caim vai oferecer, ele vai simplesmente oferecer por oferecer. Mas Abel vai oferecer aqui com quebrantamento diante de Deus. Culto é quebrantamento e não entretenimento. Muitas vezes nós estamos achando que culto é entretenimento. Culto não é simplesmente o pregador dizer assim, levanta tua mão aqui, pega na mão do teu irmão lá, segura na mão do teu irmão aqui, olha nos olhos do teu irmão aí. Isso é entretenimento. Guarde a palavra que eu estou falando, entretenimento. E como eu disse, a palavra atinge apenas a emoção. Mas a palavra verdadeira, ela atinge o espírito, e o espírito vivificado gera avivamento. E avivamento é quebrantamento, não é emoção. Avivamento você bate no peito e diz como Isaías, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Avivamento é, Senhor, dizer assim, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, das palavras que eu disse. E você começa a chorar diante de Deus, dizendo, Senhor, quão miserável eu sou, preciso da tua graça e da tua misericórdia. Isso é avivamento, porque você está mortificando a tua carne e o Espírito de Deus está vivendo em ti. Aí é o que Paulo está dizendo. Agora não sou mais eu, Paulo, orgulhoso, eu que estou vivendo, mas é Cristo que vive em mim. É o Espírito dele que vive em nós. Oh, glória, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui através dessa poderosa palavra. E para concluir essa mensagem aqui nesta noite, guarde que eu estou falando, culto não é entretenimento. Culto não é passatempo. Culto não é simplesmente você ficar movendo teu irmão para lá e para cá dentro do culto, não. Culto não é entretenimento, culto é quebrantamento. Eu concluo dizendo por que devemos adorar. Devemos adorar, irmãos, porque adorar aqui, a palavra aqui diz assim, excelente sacrifício. A palavra sacrifício, guarde mais uma vez que eu vou repetir para você. A palavra sacrifício significa sacro ofício. Ofício é trabalho. Adão foi colocado no jardim do Éden para trabalhar. Cultuar. Então a palavra culto vem de trabalho, sacrifício, adoração, tudo isso está interligado. Veja bem. Tem muita profundidade nessa palavra. E sacro é santo, separado para Deus. Trabalho exclusivamente para Deus. Sacro ofício, sacrifício. Você está entendendo? Então aqui, o que é, por que devemos adorar? Porque adorar é um serviço exclusivo para Deus. Você só adora a Deus, você não adora imagens. Você só adora a Deus, você não adora homens. Você só adora a Deus e não adora demônios, não adora anjos. Você adora a Deus, não adora anjos, não adora espíritos. Você adora o Deus verdadeiro, que é o Espírito, o Deus Criador. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, Satanás chega a tentar Jesus no deserto. E Jesus diz para ele assim, adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Há uma versão de Bíblia que vai dizer assim, só a Ele prestará culto. Só a Ele, eu poderia dizer para você, só a Ele é um culto sagrado, um sacrifício. Só a Deus. Você não presta sacrifício, você não presta algo, culto para homem, nem para você mesmo. Você presta culto para Deus. Então por que devemos adorar? Porque adorar é servir a Deus. Só existe um Deus e é só Ele que devemos adorar. Existem muitas religiões, como eu disse no início da palavra. Há muitos que procuram Deus e Deus procura os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz aqui também em Gênesis 4:4 que Abel agradou. Hebreus 11:4 vai dizer também que Deus se agradou e aprovou a adoração de Abel. Por que devemos adorar? Devemos adorar para agradar o Senhor. Quer agradar a Deus? Comece a adorar a Ele. Quer agradar a Deus? Comece a adorar a Ele. Pastor, mas o que é adorar? É só falar? Dizer que Ele é bom? Dizer que Ele é santo? Dizer que Ele é poderoso? Dizer que Ele é grande? Não é só adorar com palavras, irmãos. É adorar, está ligado a cultuar, servir a Ele com a tua vida. Quer ser um verdadeiro adorador? Comece a trabalhar na obra de Deus. Comece a ajudar pessoas que estão precisando. Tem muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas precisando, passando fome. O simples fato de você fazer uma cesta básica com alguém, se ajudar
e levar uma cesta para alguém que você está servindo a Deus, adorando o Senhor, prestando um culto para Deus. E para concluir aqui, quando devemos adorar? Devemos adorar e servir a Deus quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem. Quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, quando você tem casa, quando você tem tudo, você deve adorar a Deus. Davi tinha tudo, mas ele não quis o tudo, ele quis a glória de Deus. Porque Davi não queria fama, Davi não queria status, Davi não queria coroa, Davi não queria palácio. O que Davi queria? A glória, a presença de Deus. Davi queria simplesmente ser um verdadeiro adorador. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que também que devemos adorar a Deus quando tudo vai mal. Porque adorar a Deus quando você tem casa, quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando tem bens, quando tem emprego, quando tem tudo isso, é fácil. Mas Deus está pedindo que o verdadeiro adorador continue servindo a Ele, mesmo nas circunstâncias difíceis. Ou seja, porque nós vamos ver Jó. Jó se manteve um verdadeiro adorador mesmo quando perdeu tudo. Mas ele não perdeu a presença de Deus dentro da vida dele. Ele perdeu tudo que estava por fora, mas ele não perdeu aquilo que estava dentro. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá, mas bendito seja o nome do Senhor para sempre. Jó é o exemplo de adorar na crise, na dificuldade e se manter adorando, servir a Deus. Não por aquilo que Deus pode dar, mas por aquilo que Deus é. Você olha para a vida de Paulo de Tarso. Paulo também, no início da sua vida, um homem que tinha muitas coisas, abriu mão de muitas coisas e no final da vida ele chega sem amigos, sem capa, sem livros, sem roupa, sem provisão. Ele disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé que Deus está dizendo em Hebreus 11:4, que pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício, ou melhor adoração. Paulo concluiu dizendo assim, estou sendo oferecido como libação, o que era? Oferta de culto. A minha vida está sendo oferecida diante de Deus. Por quê? Porque ele não perdeu a sua fé. Porque se talvez ele não tivesse fé, irmãos, ele ia entrar em desespero na hora da morte. Mas como ele tinha fé, Paulo não entra em desespero na hora da morte, porque ele entendeu que ele era a maior oferta. Estou sendo oferecido como libação diante de Deus. E concluindo ainda, o próprio Isaías, no meio de toda aquela crise, ele vai engrandecer o Senhor e entender que Deus estava no trono, que Deus era maior, que Deus tinha o controle de todas as coisas e vai dizer assim, ai de mim que estou perecendo, ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo tudo estando difícil, ele entende que a verdadeira adoração precisa se adorar a Deus não por aquilo que Deus está fazendo, mas por aquilo que Deus é. E os serafins do texto do livro de Isaías ensinam ele a adorar por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus tem. Como? Os serafins do texto de Isaías 6 estão dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. O que os serafins estão ensinando? Nós adoramos não por o que ele faz, nós adoramos pelo aquilo que ele é. O que ele é? Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Os serafins estão dizendo, não adoramos por aquilo que ele nos dá, nós adoramos por aquilo que ele é. E o que ele é? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Palavra, irmãos, maravilhosa, que nessa noite, confesso diante de Deus, eu estava com medo, pensando, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou transmitir? E Deus me falou, deixa comigo, que eu que faço. É eu que trabalho. É eu que coloco as palavras na tua boca. E graças a Deus, Deus falou através da sua palavra. E nesta noite, irmãos, o tema dessa palavra é a excelência da adoração. Eu acredito que essa live precisa ser compartilhada, precisa ser espalhada para outras pessoas. Eu vou estar editando depois essa live aqui, vou cortar aqui o início e o fim, vou deixar só a mensagem, porque essa palavra precisa alimentar várias vidas. Se todos entendessem o princípio da adoração, que sem a vivificação do Espírito não existe adorador, tenho certeza que a nossa adoração seria diferente. Agora você entende Hebreus 4:12? Agora você entende que a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito? Porque se ela atingir só a alma, ela atingiu apenas a emoção. Então quando você perceber um culto que só tem barulho e no outro dia as pessoas não querem mais nada com Deus, lembre-se, a palavra
na vida daquela pessoa só atingiu a alma. Porque a palavra por